Olá, tudo bem? Meu nome é Mahatma Titon e eu vou apresentar hoje o projeto chamado de Inovação no Monitoramento de Macrofungos em Ecossistemas de Altitude de Santa Catarina através de um programa de ciência cidadã. Meu orientador é o Dr. Elisandro Ricardo Dressler dos Santos e é com orientação da doutora Fernanda Karstedt. Bom, para começar, antes de entrar diretamente no tema do projeto, na inovação do monitoramento, é interessante a gente pensar por que precisamos entender e incentivar esses tipos de pesquisa. É visível que o planeta Terra vem passando por sérios problemas ambientais e já é um consenso entre os cientistas que a gente está vivendo na era ou período conhecido como Antropoceno. É, É um período definido pela influência humana na Terra, onde nós nos tornamos uma força geológica a mudar a paisagem global e a evolução do nosso planeta. Aqui nesse gráfico eu apresento uma correlação, né, entre a população, o crescimento da população e a extinção, a taxa de extinção. E é bem forte e visível ver a influência humana na taxa de extinção. Fora essa correlação que é visível, há diversas outras pesquisas, né, que mostram isso. Por exemplo, atualmente foi publicado um artigo de Harvard que mostra que 30 mil espécies por ano ou 3 espécies por hora estão sendo extintas. É, Felizmente para muitos ainda é difícil, né, de imaginar isso, essa influência humana nos ambientes, nos habitats dos seres vivos. Só que é inevitável, o mundo está vivendo a sexta extinção em massa. As nossas cidades evoluíram e expandiram rapidamente. Não só as cidades, né, como os campos, monocultura, criação de gado. É, a gente está passando por um período conhecido de homogeneização, né, que a gente está tornando tudo igual. Pela ONU, a gente já chegou ao todo 1 milhão de espécies ameaçadas. Casos mais específicos ocorrem em ambientes conhecidos como os hotspots de biodiversidade. É o caso da Mata Atlântica. Aqui a gente consegue ver um mapinha à direita e outra à esquerda da cobertura original e da atual. E dá para ver o pouco que lhe resta. Então, além de ela ser considerada um hotspot, ela é conhecida como um dos 3 mais vulneráveis às mudanças climáticas nos últimos anos. Também ela é moradia de mais de 60% dos cidadãos brasileiros, abriga espécies particulares da fauna, flora e funga e principalmente a particularidade vem em ambientes muito sensíveis, como é o caso das matas nebulares, ambientes de altitude, ambientes que são isolados e sensíveis às mudanças climáticas. E dentro de toda essa vulnerabilidade, os fungos são muitas vezes esquecidos. Fungos que são essenciais para a manutenção, regeneração, sucessão e estabilidade do ecossistema. Existem diversas estimativas, mas uma que é intermediária, que eu achei interessante e recente, é essa que aborda de 2,2 a 3,8 milhões de espécies, e que a gente conhece menos de 7%. Ao todo, a gente já identifica por ano 2.000 espécies. Se a gente fosse identificar o total de espécies, a gente levaria ao menos 1.200 anos. Então, é muito tempo. E esse muito tempo é reflexo num baixo número de espécies listadas para conservação na IUCN. A gente ainda não tem nem 400 espécies em 2020. E são espécies que poderiam servir como embasamento para discussão e princípios ambientais, né? É importante que a gente
identifique toda essa diversidade um pouco mais rápido, porque a velocidade que elas estão sendo extintas está aumentando cada vez mais. Focando um pouco mais no trabalho, os casos mais específicos ocorrem nas matas nebulares. Também em outros ambientes de altitudes que são relacionados, normalmente em ambientes acima de 1000 metros do nível do mar, tendo características afetadas pela imersão contínua de nevoeiros que regulam desde o ciclo hidrológico, como também a luminosidade, a temperatura, até as espécies que habitam a floresta. É um ecossistema que já registramos fungos ameaçados de extinção, como esses que estão aqui, a Antródia neutrópica, a Fomitipora nubícola, a Aedes luteocontexta, Meruliopsis cystidiata, e sem contar outras espécies que estão em processo de avaliação na IUCN que também foram propostas pelo nosso grupo de pesquisa. Aqui eu mostro uma curva de rarefação e extrapolação das espécies fúngicas encontradas nas nanoflorestas, proposto por Delmo Ruiz. Essa curva mostra a tendência o aumento do número de espécies junto ao esforço de amostragem, demonstrando a importância, né, dos trabalhos de diversidade nesses ambientes de altitude, e que é importante porque a funga que habita esses ecossistemas de altitude merece atenção nos estudos sobre o reconhecimento da diversidade e da conservação. É visto que desta forma se faz necessário, né, que mudanças de paradigma aconteça para que exista um reconhecimento maior e a valorização dos fungos, principalmente nesses ambientes. E inventariar e monitorar a diversidade de macrofungos não pode ficar só nas mãos de especialistas, que são poucos e muitas vezes não têm recursos e suporte para tal tarefa. A ciência é baseada. A ciência ela precisa ser baseada no conjunto maior de amostras, no caso dos fungos, porque é muito difícil, né, de monitorar isso com poucas pessoas. Então a ciência cidadã pode nos ajudar nesse sentido. Ela é uma ciência baseada na participação informada, consciente, voluntária dos cidadãos. Ela oferece uma abordagem alternativa na construção do conhecimento junto à comunidade e procura envolver voluntários para ocupar uma grande lacuna taxonômica e geográfica. Isso que é legal da ciência cidadã. E tem diversos estudos que já mostram a utilização da ciência cidadã. Poucos no Brasil. No Brasil é utilizado não muito com macrofungos, mas no exterior é muito utilizado a ciência cidadã já aliada a aplicativos de celulares. Então, um projeto realizado por Hillman entre 2009 e 2013 na Dinamarca possibilitou um registro de 75% a mais de macrofungos quando comparados aos métodos tradicionais da academia, né? Que é o pesquisador vai lá e pega macrofungo, coleta, registra no herbário. Então, quando utilizou a ciência cidadã foi muito melhor para eles. Além de aproximar, né, os cidadãos voluntários deste curioso mundo, né, dos fungos. E também em paralelo, né, à ciência cidadã, as redes neurais elas vêm crescendo e se desenvolvendo através do conhecimento tecnológico. Elas funcionam como se fosse um banco de dados que pode ensinar o computador a escolher a melhor informação ali. Então, o computador ele consegue detectar as imagens, segmentá-las cada vez mais e com o objetivo de reconhecimento automático dos objetos, como se fosse uma ferramenta ali do pesquisador, né? Para a gente avançar, as perguntas desta pesquisa são:
Quão complementar pode ser um programa de ciência cidadã aos esforços de amostragem dos pesquisadores? E uma outra pergunta é: quanto à diversidade e início de um programa de monitoramento, qual vai ser a contribuição dos cidadãos voluntários na documentação das espécies de macrofungos nos ecossistemas de altitude? Para o objetivo geral, né, do trabalho. Então, a gente busca acessar a diversidade de macrofungos dos ecossistemas de altitude de Santa Catarina através de métodos científicos convencionais, bem como a partir do desenvolvimento de um programa de ciência cidadã. Então, para entrar no material e métodos, primeiro eu vou abordar a área de estudo, que vai ser desde lá do campo norte do Quiriri até lá no sul, no Parque Nacional de Aparatos da Serra. Vão ser utilizados dois métodos de amostragem. O primeiro é o método convencional, onde eu e o Thiago a gente vai sair e coletar os macrofungos. A gente vai acessar 2 vezes cada área de estudo e eu vou ficar responsável pela parte da fotografia, do georreferenciamento, dos dados digitais. Então, eu e o Thiago vai trabalhar na identificação dos fungos e na montagem da lista de espécies ameaçadas, junto com a IUCN, né, o pessoal que está trabalhando com o nosso grupo de pesquisa. Também, o segundo método é o método de ciência cidadã, que busca cadastrar pelo menos 3 voluntários para auxiliar no levantamento dos macrofungos. Então, serão realizadas 2 coletas por área de estudo, buscando registrar uma ampla diversidade de macrofungos através de fotografias georreferenciadas e anotando informações relevantes de todos os espécimes possíveis. As espécies serão identificadas seguindo as literaturas como Rivarden, Teixeira e outros. Os basidiomas serão desidratados em secador a 40 graus, acondicionados em sacos plásticos e incorporados no acervo do herbário Flor. Os dados digitais serão planilhados e transferidos para o servidor UFSC. E depois eles vão passar por uma curadoria. Então, a base de dados está sendo utilizada também para o tratamento das imagens e para o treinamento da rede neural. E é o local que a gente está guardando as imagens e os dados, todos os dados digitais, como informações descritiva, taxonômica, fotos, autores que escreveram a espécie. Então, essa base de dados, a priori, ela está sendo montada no Google Drive, mas vai ser transferida para o servidor da UFSC. Já temos algumas imagens, né, que foram já previamente obtidas pelo grupo de pesquisa Micolab. Essas imagens foram então sendo tratadas, recortadas, excluindo as fotos desfocadas, colando os fundos estáticos, estão sendo classificadas. Já no material e métodos para o programa de ciência cidadã, a gente vai construir esse programa através de pelo menos 3 pessoas, 3 voluntários. Então, daí eles vão ter que passar por um treinamento, uma capacitação, que vai ser utilizado um protocolo que foi desenvolvido por pesquisadores do Micolab. Aí, na terceira etapa, né, eles vão coletar os dados por um período de 6 meses, depois a gente vai analisar esses dados conforme a gente for recebendo. A gente vai também, através desses dados, treinar a rede neural convolucional com maior robustez, conforme as imagens vão chegando. Essa rede vai ficando melhor, ajudando no reconhecimento das espécies. E as imagens que não tiverem a gente não conseguir chegar numa identificação,
a gente vai criar um catálogo com essas imagens para poder mais para frente conseguir com outras pesquisas coletar dados que podem ser mais relevantes. Então, o aplicativo, o que a gente espera de resultado? Um aplicativo que seja integrado ao ambiente online, interativo, para capturar e enviar os dados de macrofungos. A gente espera um programa de ciência cidadã instalado, com participação de pelo menos 3 cidadãos voluntários para cada área de estudo. O catálogo, né, de fotos com localizações de espécies, que vai ser um indicativo para a gente coletar essas espécies que ainda vão ser desconhecidas. Através do georreferenciamento, a gente vai criar o mapa de distribuição e riqueza das espécies de macrofungos nos ecossistemas de altitude. E também essa base de dados ela vai se completando, né? Cada vez mais vai chegando mais fotos das espécies, informações, e ela vai sendo ficando cada vez mais robusta, que a gente vai utilizando ela para treinar essa rede neural. Que essa rede neural vai ser colocada nesse aplicativo que vai auxiliar os cientistas e não cientistas a identificarem e reconhecer esses macrofungos. Nos resultados parciais, a gente já construiu um banco de dados com imagens pré-recebidas de especialistas e não especialistas. No total, a gente tem 276 fungos tratados digitalmente, imagens que foram todas recortadas, todas olhadas uma a uma. A gente fez esse fundo estático para o programa, para a rede neural reconhecer com mais facilidade. Então, a gente tem 140 espécies que estão vinculadas ao laboratório LAPIX e já houve um treinamento da rede neural. A gente fez um teste de 30 imagens, 27 foram reconhecidas. Para o cronograma, a gente já está ocorrendo o cadastro dos voluntários, a gente está ligando para eles, entrando em contato via WhatsApp. O estágio docência ele deve mudar a data devido à pandemia, né? A primeira expedição está marcada agora para o dia 23 de novembro, segunda-feira. Protocolos de segurança estão sendo construídos também, né, para realizar essas saídas de campo. O treinamento dos voluntários deve ocorrer até julho, para eles terem no mínimo 6 meses de captura de imagens. E a entrega da dissertação deve ocorrer em fevereiro. Para o orçamento, a gente tem aproximadamente 60 dias de campo, cobrindo gasto com gasolina, alimentação, hospedagem. Os materiais foram obtidos pelo projeto PRONEM, da FAPESC, CNPq. Esse é o termo de consentimento livre e esclarecido, que está como anexo 1. Um termo que a pessoa vai se consentir do que ela está fazendo, no que ela está ajudando na pesquisa. É obrigatório, né, pelo Ministério da Educação. Aqui a viabilidade, que eu agradeço, né, aqui imensamente aos fundos e iniciativas de pesquisa, como a equipe Mindfunga, que vem sendo financiada pela CNPq, a CAPES, a FAPES, VC Fundo Newton, PELD, FAPESC, PRONEM. E falar também que esse projeto ele faz parte de um projeto maior da PRONEM, que é intitulado de Mindfunga, da pesquisa com macrofungos ameaçados de extinção das matas nebulares de Santa Catarina, a inovação na identificação das espécies. É um projeto que contém outros pesquisadores do nosso grupo que farão outros tipos de análise. Quero agradecer o apoio às instituições de fomento que financiaram esta pesquisa e fico à disposição para qualquer esclarecimento.
E muito obrigado a todos.